Dando continuidade às delícias do Japão. Foi num desses passeios que uma colega engraçada por natureza teve necessidade de ir ao banheiro enquanto percorríamos os corredores do metrô. Sua comunicação com o japonês era hilariante, tentando de todas as formas fazer com que eles a entendessem. Até fez uso de mímica, apontando com o dedo indicador sua genitália e dizendo silabicamente a palavra xixi. Com cara de desespero, conseguiu. E de nós ela tirou gargalhadas. As incursões pelos arredores de Tóquio nos davam a oportunidade de ver japoneses tipicamente vestidos. A indumentária dos homens tinha um quê de desenho animado, lembrando os ninjas tão adorados pelas crianças, com um chapéu de palha similar a uma peneira invertida, roupão preto e largo sobreposto a outro branco, e polainas com divisão para os dedões dos pés. As mulheres eram charme só com seus kimonos de seda, e eu disfarçadamente me posicionando ao lado deles para ser fotografada e guardar momentos tão especiais. Não posso mostrar a foto. Não importava o lugar em que estivesse nos Estados Unidos. O modo dos americanos me chamarem era sempre o mesmo e peculiar. Gloria. Definitivamente não tinham o mesmo charme dos japoneses. Divertia-me ao escutar meu nome dito por aquele povo de sorriso fácil de dentes quadrados. Kurao de San. San é um tratamento respeitoso, portanto, senhorita Cláudia. Eles não conseguiam pronunciar palavras com duas consoantes seguidas, por não terem em seu idioma, à exceção dos dígrafos CH e SH. E por isso ríamos ao ouvir o jeitinho como falavam o nome do ator Brad Pitt. Barado Pitto. Diferente, né? E foi assimilando a maneira nipônica que pedimos cerveja com destreza. Sapporo Bido Kudasai. E acostumar-se com a maneira como eles solicitavam bebidas e comidas era pré-requisito, como whisky com mirko. Whisky com leite é dose, né, gente? Mas era isso. Ramo, presunto e tantas outras. Foi Narita que sentiu os efeitos nauseantes do tremor de terra. O terremoto de baixa intensidade fez minha cama parecer berço antigo balançado com ira por babá enraivecida. Acordei assustada e vi o copo de água apto a adquirir para minimizar os malefícios da baixa umidade causada pelo ar-condicionado, dançando feito bailarino russo ao meu lado. A sensação de ser uma folha solta numa tempestade de vento durou segundos, mas pareceu uma eternidade. O último grande terremoto que atingiu o Japão aconteceu em Kobe, em 17 de outubro de 95, e foi devastador. Todos os dias há pequenos tremores que não são sentidos por serem de intensidade mínima, mas o trauma está inconsciente no país sobre rodinhas, onde a maioria dos prédios é construída sobre um sistema de deslizamento para resistirem aos tremores. Tanto que os japoneses são treinados com frequência para emergências de grande porte. A disciplina desse povo é admirável. Outra absoluta novidade que foi introduzida em minha vida foi descobrir hotéis, se assim pudessem ser denominados, que tinham cápsulas para a pernoite dos trabalhadores que não tinham tempo hábil para voltarem para suas casas. Era dormir com a sensação de estar no caixão ou fazendo um exame prolongado de ressonância magnética. O que a necessidade de sobrevivência e a sociedade de consumo ainda serão capazes de fazer com o ser humano? Ao mesmo tempo em que observava as dificuldades dos menos afortunados, via com olhos de não acreditar um prédio construído com minicampos de golfe para deleite dos detentores do poder econômico. Nossa escala para o Extremo Oriente também tinha como destino a cidade industrial de Nagoya, outro centro de grande concentração e distribuição de decassegues brasileiros. O hotel que lá nos hospedava tinha quarto de proporções diminutas,
com cama de solteiro colada à parede, e tão estreita e curta que tínhamos medo de cairmos ou darmos de cara na parede durante o sono. Os mais altos sofriam. Nem os travesseiros ou edredom de penas de ganso amenizavam a sensação de dormirmos embutidos. O acesso para o pequeno banheiro tinha um degrau, que rezávamos para não tropeçar no meio da noite quando acordávamos sonados e com bexiga cheia. Apesar da ironia do nome Nagoya Castle, até que fazia sentido, pois localizava-se em frente ao Palácio Imperial, de belíssimas formas e circundado por fosso profundo. Nessa cidade, que tinha uma rua só de prédios inteiros dedicados à mania do karaokê, inclusive o Joy Joy aberto 24 horas, ficamos tão somente o tempo entre a chegada e a saída do voo no dia seguinte, o que equivalia a menos de 24 horas, visto que esse voo tinha só uma frequência semanal. Nessas idas ou vindas a Nagoya, era comum viajarmos nas companhias japonesas, as quais eram parceiras na Star Alliance. Víamos a delicadeza das comissárias e sua magreza ímpar. Quando eram chamadas pelos passageiros, tinham o hábito de ajoelharem-se junto ao cliente, atitude que podia ser interpretada como subserviência. No entanto, o objetivo era não atrapalhar os demais e escutar de perto o interlocutor japonês, que, em geral, fala muito baixo. A cada chegada de amigo ou familiar, a visita à Disneylândia era destino certo. O símbolo dos sonhos e fantasias infantis tornou-se de tal forma conhecido que pensei em solicitar sociedade nos lucros daquela fábrica de fazer dinheiro. Outros locais requisitados pelos meus visitantes eram Hollywood, com seu imponente teatro chinês, e a famosa Calçada da Fama, o Universal Studios, Hard Rock Café, Rodeo Drive, etc. Aliás, foi em Beverly Hills, das mansões de artistas renomados, que tive a oportunidade de rever a exposição das enormes e gordas esculturas do colombiano Fernando Botero. Ali, tive a certeza de ser agraciada por Deus por ter escolhido tal profissão. Afinal, quem teria o privilégio de ver a mesma bela mostra artística em Barcelona, Nova York, Paris e Los Angeles? A longa jornada até Hong Kong tinha afugentado qualquer desejo de minha mãe visitar-me. Apesar de saber que Los Angeles também ficava tão distante de Porto Alegre, não me dei por vencida e a convidei novamente. Sua resposta foi peremptória e definitiva. Minha filha, adoraria visitá-la caso você estivesse morando na Europa. Mas Estados Unidos, para mim, é campo árido, sem história. Aguardarei uma de suas vindas ao Brasil para revê-la. Como era sábia minha mãe, Dona Manuelita. Eu não tinha a implicância explícita de Manuelita pelos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Gostava da liberdade, do respeito aos direitos dos cidadãos e da punição aos infratores das leis. E minha admiração só fez aumentar ao constatar que os famosos não se furtavam em viver de maneira prosaica. Foi o que entendi ao quase esbarrar em uma moça loira trajando um simples vestido florido, calçando sandálias e portando sacola de palha nas compras de um supermercado de West Hollywood. Era nada mais, nada menos que Sharon Stone escolhendo frutas. E ali percebi mais uma semelhança com o Rio. O ar blasé do povo de Los Angeles em relação ao convívio com artistas também me lembrava os moradores da cidade do Rio de Janeiro. O bairro chique ficava entre Beverly Hills e Malibu. Malibu Beach tinha um quê de familiaridade. Eu entendo hoje, né? Minha amiga grega Anse morava em um condomínio de belos motorhomes, em frente ao mar. As casas montadas dentro desses veículos com motores retirados, afixados em pilares de concreto, eram decorados com bom gosto, varandas e jardim.
condomínio possuía todas as facilidades dos demais condomínios, como lavanderia, piscina, sauna, etc. E foi ali que participei de uma reunião inesquecível. Os convidados e anfitriões discutiam sobre a campanha de reeleição à presidência de Bill Clinton. Eu, leitor assíduo de tudo um pouco, não me contive e dei minha impressão a respeito. Qual não foi minha surpresa em ver a reação de um dos presentes perguntando-me com voz irônica quem eu achava que era para discutir política americana. Mexeu com quem, né? Entre estupefata e revoltada, disse-lhe que a liberdade pregada por eles me autorizava a emitir opiniões, sim. Aí ele falou: "Você é só uma latina de um país sem expressão." Respondi: "Sou sul-americana e você é norte-americano. O que nos diferencia é questão de hemisfério e cultura geral. O que ficou bem claro quando aqui cheguei e você sequer sabia a localização exata de meu país." Ele retrucou: "Como você pode saber o que é bom ou deixa de ser para os Estados Unidos?" Bom, antes de qualquer coisa, sou bem informada e conheço o mundo todo. E creio que você não pode dizer o mesmo. Além do que, não estou aqui usurpando nenhum posto de trabalho dos cidadãos locais. A propósito, você tem carro? Ele falou: "Sim." "Aposto que foi comprado a prazo, não é?" A resposta: "Sim." "Mas o que tem a ver isso com o que estamos discutindo?" Eu respondi: "Você verá respondendo minhas perguntas. Mora em casa própria?" "Sim." "E comprou a prazo longo, não é isso?" Errei? Não, não errou. Então, eu perguntei novamente: "Tudo que vocês compram o fazem através de crediário, com prazo a perder de vista. E ainda, você tem curso superior?" Ele disse: "Não, terminei o high school." Eu respondi: "Pois saiba que, apesar de oriunda de um país desconhecido para você, mora em casa própria, tem o carro tanto lá como aqui, e tudo comprado à vista, como é hábito de muitos brasileiros. E sou formado em economia. Portanto, my dear, creio ter mais condições de entender e discutir qualquer assunto com mais conteúdo do que você. Mas o perdoo por tanta arrogância. Afinal, isso é reflexo da educação frágil que você recebeu. Verá que o dia que tiver a oportunidade de viajar pelo mundo e for ao Brasil, entenderá o verdadeiro significado de hospitalidade." Ali, naquela casa, senti pela primeira vez o quanto de rejeição alguns norte-americanos sentem por imigrantes latinos. Mas agradeci a Deus por não fazer parte desse contingente e ser contratada por empresa brasileira. Já havia visto o tratamento nada cortês que os cidadãos locais dispensavam aos chicanos, os quais só tinham acesso aos empregos na construção civil, limpeza em geral, entregadores de pizzas e outros pertencentes à faixa mais baixa da pirâmide trabalhista. Escutar o imigrante sendo chamado por John Doe, que significa João Ninguém, doía a alma e feria sua autoestima. Imagina se a Califórnia poderia prescindir da mão de obra dos mexicanos ali residentes. Seria o caos. Amanhã eu dou continuidade a isso, tá bom? Fique bem, fique em casa.